No último dia 12 de abril, entrou em vigor a nova Lei de Trânsito, o Código Brasileiro de Trânsito, com muitas modificações, mais precisamente com 57 modificações, entrou em vigor, volto a dizer, no último dia 12 de abril. E algumas modificações foram importantes para o condutor. Às vezes, algumas modificações são feitas e interessam ao condutor, mas desinteressam as outras partes, aqueles que podem ser atingidos ou ofendidos pelo mau condutor. Mas existiam algumas multas que foram estabelecidas pela lei anterior, que com essa multa junto vinha pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, na CNH. Você recebia a multa pela infração que cometeu e, além da multa, pontos na carteira. O legislador, ao modificar o Código Nacional de Trânsito, Código Brasileiro de Trânsito, ele tirou alguns pontos que vinham juntos com algumas multas. Infração que se cometia. Agora, com essa nova lei, se você cometer aquela mesma infração, você terá a multa para pagar, mas os pontos não irão para a sua carteira de habilitação. Um dos exemplos. Antes, o condutor de transporte rodoviário, pessoal que transporta passageiros nas vans ou em outros veículos, condutor de transporte rodoviário, ele tem a obrigação de dizer ao passageiro que ele deve colocar o cinto e ensinar ao passageiro, se não souber, como colocar o cinto. Na antiga lei, se algum passageiro fosse pego no transporte sem o cinto ou o cinto colocado de forma indevida, o motorista, o condutor do transporte, ele era multado e, além da multa, tinha pontos na carteira. Com o novo Código Brasileiro de Trânsito, o condutor, se for comprovado que ele orientou o passageiro e o passageiro não atendeu e o passageiro foi encontrado sem o cinto de segurança, o condutor será multado, ele pagará a multa, mas não haverá pontos na sua carteira, porque essa é uma infração, segundo o legislador, entendeu? É uma infração administrativa. Portanto, não merece pontos na carteira do motorista. Um outro aspecto também que mudou, você dirigir sem o porte obrigatório. Não tem aquele porte obrigatório que você tem que estar com ele no veículo, na sua moto, no seu automóvel? Você tem que estar com... Já está dizendo, porte obrigatório, você tem que estar com ele. Quando um guarda rodoviário abordava o motorista com o veículo, que o motorista não estava com o porte obrigatório, ele era multado e descontava pontos na carteira. Com a nova legislação, o motorista continua sendo multado, mas não tem mais pontos na carteira. Portanto, modificações assim importantes com relação à pontuação na Carteira Nacional de Habilitação. Outro detalhe da nova lei é você dirigir veículo de carga, motorista de caminhão. Se no caminhão não tiver a inscrição da tara, a tara é dizendo quantos quilos ou quantas toneladas aquele veículo pode transportar, deve transportar, de acordo com a Agência Nacional de Transporte. E lá tem escrito a tara, é a quantidade de peso que você pode transportar naquele caminhão, naquele veículo. Antes, se o guarda identificasse que no veículo não tinha a inscrição da tara, o motorista era multado e descontado pontos na carteira de habilitação. Hoje, com a nova lei,
o motorista continua sendo multado, mas não há desconto de pontos na carteira daquele motorista. Transferir um bem, transferir um veículo, transferir um automóvel. Você quando transfere, você quando vende para alguém, a legislação diz que em 30 dias você vendeu, tem que fazer a transferência do bem para a outra pessoa, para quem você vendeu. 30 dias. Se você passar dos 30 dias, na legislação anterior, você fosse abordado e fosse detectada essa infração, você, o condutor, o motorista, pagaria a multa e tinha pontos descontados na sua carteira. Agora, com a nova legislação, você paga a multa e não tem pontos descontados na carteira. Porque, volto a dizer, quem elaborou, quem modificou o Código Brasileiro de Trânsito entendeu que algumas infrações são administrativas. E as infrações administrativas não ensejam desconto de pontos na carteira do motorista. Portanto, modificações, foram 57 modificações, citei somente algumas que reputo como importantes para que nós possamos tomar conhecimento. Nós, os motoristas, os condutores de veículos, precisamos tomar conhecimento das mudanças no novo Código de Trânsito Brasileiro. Adelson Andrade, para o portal BR 104.